Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com você, Cornelia? E hoje, foi bom? Não entendi? Hoje vocês tiveram um encontro, não? Isso, foi muito bom, Cornelia. Muito bom. Assim, Ver- o, o pessoal está gostando muito a conversa do pensamento sistêmico, sabe? Tá crescendo. Legal, muito bom. Maravilhoso, Muito não? bom. Então, estamos, né? A Mônica Oliveira, né? Tá chegando, boa noite. Então, Vamos esperamos. esperar. É o seu cachorro? É o meu cachorro que o pessoal está chegando, agora já, daqui a pouquinho já para. Tá bom, não, tudo bem, deixa ele, tudo bem. Está lá embaixo, mas não tem jeito. E, bom, hoje nós temos assim, a O quê? Daniela também está chegando, Sim. a Lete do Ponto. Boa noite a quem está chegando. Ah, Tadeu! Grande Tadeu, de Fortaleza. Ah, de Fortaleza? Legal, Sim, conheço ele há muitos anos e gosto que muito dele. bom, que bom, que bom. É bom, hoje de manhã nós tivemos na live, tinha pessoas assim, do Brasil inteiro, tava. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. É assim que é gostoso, né? Começa a ver pessoas de outros estados, tudo, é muito bom. Sim. Tadeu, também estou com saudades. Muito. Então, Cornelia, Sim. eu acho que o pessoal conhece muito bem você, né? Não só como consteladora, mas sim como uma pessoa que está enraizando, talvez aqui no Brasil, talvez, né? Eu sei que você dá palestras no mundo inteiro, o pensamento sistêmico, né? Então, eu acho que isso daqui que está fazendo com que a gente se fortaleça e fique mais próximo de uma, talvez, né, dessa sensibilidade que a gente tanto procura, né? Criar aquela conexão com tudo que existe no contexto, né? No contexto das pessoas, das empresas e tudo mais. Então, acho que isso daí que essa exercitação que nós estamos tendo, a oportunidade de exercitar o pensamento sistêmico, faz com que a gente fique, né, mais aberto, né, mais intuitivo em relação a tudo isso, né, Cornelia? Só vou dizer, Alete, grande beijo para Passo Fundo, porque muitas vezes estou em Passo Fundo, tem grande amiga lá. Não sou isso. O que quero dizer? De alguma maneira, no Brasil, e posso errar naquilo que falo, as constelações são quase no mundo de todos hoje, e em quase toda a população é como uma ferramenta que resolve, posso na minha fala. E para mim é uma coisa muito, muito importante, que é o pensamento que o facilitador, usando a ferramenta de constelação, tem. E para mim, muito mais importante é o pensamento sistêmico complexo. Exato. Ouvi, isso também gostei muito. Você sabe como alemã, e tenho muito contato com a Alemanha. Hoje de manhã participei de uma constelação de uma empresa no norte da Alemanha. Não? Sim, agora com este
dá e funciona, não? Uhum. E aí li dentro de artigos que li em alemão, porque ainda estou muito pesquisando lá, li uma frase ou algo de Einstein, o que Einstein falou. Perguntaram ao Einstein se ele tivesse 1 hora para salvar o mundo, o que faria? Uhum. E aí ele falou 55 minutos. Vou explorar a dificuldade. E depois, em 5 minutos, vem a solução. Exato. E é isto que sabemos. Quando vemos qualquer coisa que existe no mundo, qualquer dificuldade, ela é perfeita em relação a vários componentes. Isso. Normalmente tem dificuldades, tem coisas que não queremos. E o que fazemos? Queremos excluir. E Uhum. damos a solução. Não? Sem saber que tudo que excluímos, atraímos. E qualquer dificuldade sempre é perfeito em relação a ingredientes ou processos. Como exemplo simples, sempre dou o exemplo do bolo. Se eu vou fazer um bolo, coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, ovos, esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. Podemos imaginar que não vamos comer o bolo. Ele é totalmente perfeito e adequado em relação aos ingredientes e processo. Consciente dos ingredientes e do processo, podemos trocar partes e geramos outros resultados até mais sustentáveis. E isso é por trás daquilo que fazemos também com pensamento sistêmico complexo. Nos perguntamos, tem uma situação, o que faz a situação acontecer? Isso. Dentro disso, se tem a ver com pessoas, como funciona ser humano em si? Como funciona ser humano em grupo? Isso. Quais as crenças que inconscientemente copiamos? Quais os ambientes que, como se diz, que convivemos muito, que normalmente, inconscientemente, nos movimentam. E consciente disto, podemos nos posicionar. Sem consciência, o risco de ficar sempre fazemos o mesmo, ou querendo excluir, situação, problema que, querendo excluir, vamos atrair ainda mais forte. Mais uma aula de pensamento sistêmico, né, Cornélia? Você sabe, nos meus cursos, para mim, isto é o mais importante. Exatamente. Ver o que faz uma situação ser do jeito que ela é. Isso realmente é o mais importante. E eu digo também, vendo o ser humano, se nós, tudo que ser humano pode fazer, tudo, até matar alguém, até roubar, até construir, fazer aí o quadro mais lindo, a arte mais linda. Poderíamos fazer tudo isso também. Mas podemos imaginar, se tivéssemos crescido na barriga da mãe da pessoa e a vida toda caminhado nos sapatos dessa pessoa, com certeza
tivéssemos feito a mesma coisa. Uhum. É um estado dos índios. E sabendo disto, podemos imaginar qualquer coisa que aconteça tem a ver com o ser humano e com o contexto que ele cresce e vive. Uhum. E Exato. dessa maneira, no fundo, não podemos julgar, mas importa explorar o que faz uma situação X acontecer. Isso. Consciente, mudar ingredientes, geramos outros resultados. Perfeito, Cornélia. Cornélia, vamos levar tudo isso daí que você falou agora. Sim. Me fala uma coisa, em relação a nossa live de hoje, né? O título é Propósito, é algo que está na parede, né? O que você tem para falar a respeito disso? Vamos desenvolver primeiro essa parte aí hoje. Ou ela movimenta as empresas, né? O que ela faz? O que ele faz? Sim. Podemos imaginar se nós, e isso tem a ver com o funcionamento do ser humano, se nós estamos no ambiente, por exemplo, pesado, Uhum. aí inconscientemente vamos não gostar, vamos também nos sentir pensado, talvez vamos julgar, não sei o que vamos fazer. Mas o ambiente que está na nossa volta nos movimenta inconscientemente. Uhum. Sim? E podemos imaginar qualquer empresa criada é criada com um objetivo. Uhum. Sim? Sim. E podemos imaginar também, na empresa sempre é o empresário que dá o sentido da empresa. Uhum. Sim? Sim. E aí tem, como já falei algumas vezes, mas e você sabe muito bem, tem 4 tipos de empresários. Uhum. Primeiro é uma pessoa, podemos imaginar um restaurante, sim? Que disse que cria um restaurante. E vou ver que tudo anda bem e sempre tem problema e eu posso resolver o problema. E ele, pela personalidade, resolve todo dia problema. Uhum. Inconscientemente, ele atrai no ambiente e nos colaboradores problema. E ele está sozinho. E dessa maneira, sem perceber, na maioria das vezes, ele dá o sentido ou o propósito no ambiente na empresa. Uhum. Ele está sozinho. Segundo tipo de empresário é um que diz: eu vou fazer o melhor restaurante aqui na cidade. Para eu comprar este carro, para construir uma casa linda, meus filhos estudar e viajar. Então, a meta ou o objetivo dele colocar toda a energia é para ele e a família estarem bem. Uhum. Sim? Podemos imaginar aí problemas ficam pequenos. Sim? Ao mesmo tempo, podemos também imaginar que ele está sozinho Uhum. e ele inconscientemente atrai, como ele é egocêntrico, não vamos julgar, ele Uhum. atrai egocentrismo nos clientes e nos colaboradores. Exato. Sim? Sim. Terceiro tipo de empresário. Ele disse: eu sei
fazer comida maravilhosa. E aí tem uma comida do Nordeste que quase não se acha aqui. E eu vou fazer o melhor e sei que as pessoas amam. Então, como objetivo, ele quer fazer o melhor para o cliente. Uhum. E como ele não pode fazer isso sozinho, precisa outros que apoiam. E isto, como ele conecta, os colaboradores também podem conectar. E podem sentir que em conjunto conseguimos isto. Isto é a base de colaboração. E podemos imaginar que aí cada colaborador fica bem diferente e contribuindo diferente na empresa. Certo. Um quarto tipo de empresário seria um que, por exemplo, disse: eu vou fazer o melhor para os meus clientes e só ofereço comida que serve à longevidade. Uhum. Ele também conecta, os colaboradores podem conectar, e aí até outros ficam curiosos. Não? E o que quero dizer? Podemos imaginar, na maioria das vezes, inconscientemente, o propósito ou o objetivo do cliente, do empresário, inconscientemente movimenta o ambiente, as relações dos clientes e os colaboradores. Certo. E podemos imaginar, e aí podemos imaginar, propósito veio, não sei, visão, valores, missão. Sim? Havia um tempo que veio isso dos Estados Unidos, que é importante colocar, e tem muitas empresas que colocaram esses valores na parede. Porém, se o objetivo da empresa, por exemplo, é do empresário resolver problemas, ou eu faço tudo para eu e a minha filha, uma família ficar bem, podemos imaginar os valores, na maioria das vezes, são palavras na parede que não são vividas na empresa. Exato. Sim? Sim. Porque podemos imaginar uma coisa importa também, vendo, e talvez cada um que está lá faz o pequeno exercício. Quem quer, levanta, coloca, ou sentado também, coloca a cabeça para baixo, assim, e diz 3 vezes sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. E sente. Peito para fora e fala 3 vezes sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. E talvez agora coloca a mão para cima, peito para fora, assim. Sucesso. Sucesso, sucesso. Com esse pequeno exemplo, eu acho que quem fiz junto, cada um podia perceber como não importa a palavra. As sensações, crenças ou padrões ou postura do corpo que está junto. Sim? Sim. Então, importa, se falamos de propósito ou purpose, importa sempre muito ver o quanto o propósito, purpose, tem congruência no sentir ou na motivação, no sentido, nos fazeres
e nas metas. Uhum. E se aí tem discrepâncias, vai ter dificuldades. E tira um monte de energia. E muita energia. Aí, Tânia, oi, oi. Beijo a Tânia. Tudo bem. Respondi um pouquinho? Um pouquinho. É legal, Cornélia, porque se a gente olhar, talvez, né, talvez as pessoas possam entender, pensar, né, que esse tipo de sensações de captação, né, a gente pode estar fazendo numa empresa pequena, mas na verdade a gente faz isso em qualquer empresa, independente do tamanho, porque é algo que vai se construindo, né? Esse pensar, essa situação de informação que vai girar em cima da empresa, ela vai se construindo desde quando o dono falou, vou iniciar uma empresa com esse propósito. E à medida que os colaboradores estão entrando, eles vão se conectando com esse pensamento do empresário, né? Sim. E aí, quando chega uma empresa grande, os próprios colaboradores, intrinsecamente, eles colocam isso para os novos que estão chegando, né? Ou seja, e não é verbal, né? Que nem você falou, não é o falar, é o agir, né? É da maneira que eles agem, eles acabam E fazendo, o né? sentido. E o Eu sentido. senti, exatamente. Eles sentem e vão agindo no automático, né? Entra naquela questão do automático, né? E normalmente nem percebemos isto. Não percebemos. Não? Isso Não é percebemos. a coisa muito... E aí, Cornélia, aí muitas vezes está aquela falta de conexão, né? Quando a gente vai falar do movimento, ou que o propósito movimenta as empresas, tudo bem, a gente já tem uma raiz que é o pensamento do empresário que faz com que essa informação se torne densa dentro do espaço dele, da empresarial. Mas também nós temos uma situação, né? Quando o colaborador não aceita como se diz? Esse propósito que está por trás, né? Não o propósito que está na parede, não aquela questão, o papel que está na parede. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei já numa live, muitas vezes, quando você vai estar preenchendo uma vaga no RH, é falado para você a missão, o valor da empresa, né? O propósito. Então você fala, nossa, que coisa boa isso daí. Você, né? É a empresa dos meus sonhos. Só que quando você entra e começa a compartilhar o dia a dia, você percebe o sentimento dos outros colaboradores na maneira de agir. E com isso, você pode entrar num conflito, né? E agora, o que que eu faço? Não é nada disso, daquilo que... E esse conflito, Cornélia, ele se torna inconsciente também, né? Alguma coisa não está acontecendo, alguma coisa não me deixa desenvolver. É por isso, inclusive, muitas vezes, a gente percebe que um colaborador que fazia um bom serviço numa outra empresa, nesta empresa aqui ele não consegue desenvolver, Isso mesmo. né? Isso mesmo. Sim. Sim. E aí importa muito para empresas de se abrir, Uhum. pesquisar os novos conhecimentos para poder viver e até sobreviver nesse momento tão louco. Isso, isso. Porque hoje, hoje li uma coisa, Purpose, tem um livro em alemão sobre desenvolver um outro propósito, Purpose, que Uhum. deixa os colaboradores e a empresa realmente com força nesse momento de transição. Tá. E aí tem uma coisa, vendo 200 anos atrás, antes das empresas começarem, aí é um pouquinho de um jeito que se você nasceu escravo, ficou no ambiente de escravo.
Uhum. Esse fazendeirinho pequenininho ficou nesse ambiente. Então, não havia como sair em outros ambientes. Quando começaram as empresas, aí você podia ter um cargo na empresa e sair e receber um dinheiro. E normalmente, antigamente, as pessoas estavam bem leais às empresas. Agora, com essa mudança das mídias, com celular e tudo isto, sim, aí as pessoas, na maioria das vezes, não se sentem mais conectadas nas empresas. Uhum. O Gallup fez um estudo. Normalmente, 17% de colaboradores nas empresas se sentem bem e conectados lá. O resto, mais ou menos, não. E isto faz as pessoas talvez ficaram 5 anos na empresa e mudar, e mudar, e Uhum. mudar. E isso é um grande problema também. E aí, Sim. vamos imaginar, importa as empresas se abrirem, verem isto, e o que eles podem fazer para nesse tempo também de digitalização, para os colaboradores se sentem úteis, com força e bem com eles em conjunto. É liderança ágil e um monte de coisas. Importa. Uhum. Exatamente. Eu acho que olhando, tendo uma consciência maior, né, de quando a gente está caminhando por dentro da empresa e essa necessidade, muitas vezes, que nem agora, doutor Cornélia, com toda essa questão de pandemia, as pessoas, principalmente, elas mudaram muitas vezes, né, mudaram muito a maneira de pensar. Elas começaram a olhar de uma outra maneira para si e, com isto, também inconscientemente vão cobrar das empresas, dos empresários algumas coisas. Algumas coisas vão ser verbais, mas outras coisas vai ser o inconsciente que vai movimentar tudo isso daí. Isto. Importa muito observar isto e podemos imaginar, de algum jeito, principalmente por ter tanta tecnologia hoje, por Uhum. digitalizar tanta coisa, importa ter as pessoas que unem, que conectam, que comunicam. Porque tem coisas que esses aparelhos ainda não podem fazer e talvez nunca vão poder fazer. E aí importa de que jeito a empresa pode criar um ambiente onde cada um conecta com a própria força e a contribuição em conjunto, porque só em conjunto conseguimos atender da melhor Uhum. forma para o nosso cliente. Isso daí vai ser um desafio, né, Cornélia? Porque se mantém o home office, é um desafio a pessoa manter essa equipe unida com o mesmo propósito, né? Sendo que o ambiente mudou tudo. Cada um Sim, está no seu ambiente, né? Então é um belo desafio. Só que esse pensamento sistêmico, ele consegue puxar, né? Trazer para a consciência sim, ao colaborador perceber a força que eles vão ter, mesmo estando um em cada ponto, né? Porque vão sim. estar. Então, todo esse trabalho agora de como seria? Recolocação, né? Ou bom, Posição, agora. reposicionamento. Exatamente, reposicionamento Sim, é um trabalho também que nós temos de uma maneira de como auxiliar o empresário, né, com tudo isso sim, daqui, sim. né, com ele, Claro, se ele quiser, se não? ele quiser. Mas isso podemos, não? Cortou, Importa, cortou. imagina,
temos normalmente na cultura, e aí, como Einstein, talvez, se ficamos com os mesmos pensamentos, ou querendo o que foi antes da pandemia de novo, nada vai mudar, mas o tempo muda o tempo todo. Nunca vamos ter o mesmo como antes, não? E aí importa muito ver também que, por exemplo, ter uma cultura onde, por exemplo, o time em conjunto, olha qual é a nossa contribuição. Em conjunto elabora isso. E em conjunto faz o planejamento. Em conjunto vê as coisas. Que também tem um ambiente de onde um erro pode acontecer. Porque um erro é totalmente da natureza do ser humano. E importa aprender do erro, crescer do erro. Não? E se tem um ambiente disso, cada um pode sentir-se útil, importante, contribuindo, a conexão com os outros, e aí cada um fica com força. Só deixa eu te falar aqui, ó. Primeiro, a Daniela, ela colocou assim: o caminho começa em conectar ao máximo os próprios colaboradores e ele expandirem aos clientes. Está perguntando isso. No, entendeu? Possibilidade que eu falo. Em primeiro lugar, importa como vou dizer, se visamos o bem-estar da empresa, o empresário ou assim o CEO assim se reposicionar porque o poder dele é maior. Se ele quer essa mudança mais fácil, ele pode implementar na empresa toda. Se tem um gerente que quer, mas o empresário, o CEO, os diretores não querem, podemos imaginar, nessa empresa tem um campo denso de informação, entre aspas, talvez antigo. Podemos imaginar que este gerente, no time dele, consciente do impacto do funcionamento, do propósito da empresa, ele pode fazer, enquanto ele está lá, uma diferença para essa colaboração no time. Mas quando ele sai, com certeza muda tudo de novo, é verdade. Sim. Aqui o Elídio, ele falando duas coisas aqui. O desafio é sentir o que a empresa sente. Não, espera, não ouvi. Só que respondi a Daniela com isto? Vamos lá, Dani, respondeu para você? Ainda não respondeu. Tá bom. Então, se falta algo, por favor, coloca. Vou responder de um outro jeito ou mais uma vez. E agora, outra pergunta. Qual era? O Elídio, né? O Elídio, ele fala que o desafio é sentir o que a empresa sente. Empatia com a empresa teria que ter, né? Esse seria o desafio. Perfeito, a Daniela falou que é perfeito, tá? Ok. Sim, podemos imaginar. Se falamos que precisamos de empatia, e com empatia entre os colaboradores e colaboradores ou empresário com clientes, imaginar que tem muita força. Agora importa. É um desejo, o sentir e as ações em relação a isto são congruentes? É só uma ideia ou é algo vivido em conjunto?
Empatia significa, não me corrige, que eu posso sentir o outro. E posso sentir o outro, seja na felicidade, como também na dificuldade. Empatia, de algum jeito, normalmente existe. Entendi. Porque empatia, podemos imaginar, empatia é da natureza do ser humano. Podemos imaginar. Empatia significa estar aberto para sentir o outro. E podemos imaginar que tem ambientes onde eu vou entrar e vou me fechar e não vou sentir nada, não. Porque se eu começo a sentir, fica ruim. Exato. A Irene fala, o que empatia com a empresa? Aqui, Irene não entendi a pergunta. Aí, bom, Elídio fala, empatia com os propósitos que a empresa necessita se manter viva e crescendo. Empatia com os propósitos da empresa. Para se manter viva e crescendo ainda. Podemos imaginar, a primeira coisa é, no meu ver, nesse momento na minha cabeça, empatia quer dizer que posso sentir o outro. Que estou aberto para o outro. E podemos imaginar, empatia depende, se vemos pessoas, do estado da pessoa em si. E podemos imaginar o quanto empatia tem na empresa, depende muito do purpose, propósito da empresa. Não, se tem um ambiente onde cada um é importante, onde cada um colabora, até talvez no planejar do nosso projeto, que cada um tem uma palavra, cada um se sentindo junto. Aí tem espaço para empatia. Certo. Agora, a Irene, agora sim, agora o que significa empatia com a empresa? Eu não dizia, eu diria empatia quer dizer que pessoas sentem os outros. E podemos imaginar, dependendo do propósito, do objetivo da empresa, da cultura da empresa, das crenças da empresa, tem mais espaço para as pessoas se sentirem dentro, pertencendo, contribuindo, ou como máquinas, ou usados, Sim. Espero que respondi. Eu não sei, eu não usaria. Eu não. Se eu falar empresa e empatia, aí na minha cabeça vem o quanto as pessoas podem ser também, entre aspas, vulneráveis, se sentir o conjunto, sentir a contribuição. Isso tem a ver com empatia. Mas isso tem a ver com propósito e com ambiente lá na empresa. Espero que respondi. Eu acho que sim, qualquer coisa ela volta a falar com a gente, então, Pamela. Muito bom. Então, eu acredito que, com tudo que você falou em relação ao propósito e a relação entre o propósito da empresa e a movimentação da empresa, né? Eu acredito que foi claro. Sim. Ficou bem claro.
com certeza contribuiu para que o pessoal enxergasse, né? Se enxergasse como colaborador e como empresário também, né? Porque a gente acaba às vezes que você coloca aquele exemplo dos quatro empresários, os quatro tipos de empresários, a gente é como se expandisse a nossa mente e olhasse, né, não só para nós como pensamentos, com Sim, nossos pensamentos, porque muitas vezes também somos nós que levamos o problema para o nosso colaborador, para o nosso empresário, né? sim, Somos nós, poxa, eu só levo problema, eu só levo problema. Ou eu sou egocêntrico. sim, Então é por isso que estou tendo os resultados que estou tendo. sim, sim. E aí tem o seguinte, como empresário, normalmente o empresário dá o sentido da empresa. Isso, Sim? Ou o CEO, pelos stakeholders, dá o sentido da empresa. E uhum, isso tem efeito, normalmente, na convivência e na contribuição. Vocês podem imaginar essa empresa onde o empresário, esse restaurante onde é egocêntrico, pensa nele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. As pessoas precisam fazer essas coisas, para isso são pagos, não? E aí eles, o risco de não se sentir bem, de talvez se sentem, não sei, é chato e não gosto mais. E o número de doentes e burnout é muito mais alto do que uhum, em empresas onde cada um sente que é importante. A exatamente. comunicação é muito mais efetiva. Muito mais efetiva mesmo, Cornélio. Sim, sim. E podemos imaginar que muitos, entre aspas, empresários, eles não veem isso. Uhum, E temos também este grande modelo de, olha, se você faz isto ou faz mais, recebe um bônus. uhum, uhum, E aí podemos imaginar, com essa estratégia, primeiro é dito, cada um não faz o suficiente. uhum. Só fazendo algo mais, recebe o bônus. E o bônus sempre precisa estar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Não, ao longo do tempo, não vai funcionar. Não funciona. Sim, Não tem a motivação, né? Assim, não tem uma motivação para longínqua, né? Não tem uma motivação contínua, na verdade, né? Tem uma motivação só por momentos. sim, sim, sim. Mas Aí, isso não, e aí a empresa que dá estes presentes ou esses bônus precisa ficar mais criativo e gastar mais e mais e mais e mais, porque não uhum, podem oferecer a mesma coisa no mesmo nível. E podemos imaginar, estou viajando aqui, mas havia também chegado num momento dado que o CEO ou alguns diretores receberam um alto de salário muito, muito, muito mais do que os outros. E aí tem também um certo desequilíbrio, muito isso, que os colaboradores sentem e tira energia. tira. Não. E podemos imaginar, não vamos, não vamos julgar nada, só para avisar qualquer ação tem consequência, ou qualquer Uhum, estratégia tem custo-benefício. Importa como empresário, ou como líder, ou como coach também, saber observar os custos-benefícios. isso. É como você diz, né, Cornélia? Toda ação ou não ação tem consequência, né? Tem, tem.
Então, quer dizer, muitas vezes o empresário fala, não, se resolve sozinho as coisas, né? Mas não se resolve, né? Nada. Tem consequência tudo isso. Perde-se energia, né? Os colaboradores não ficam motivados, Sim, percebem que não tem essa conexão com a contribuição, sim. né? Eles não se conectam com isso e acabam cada vez estando mais, os resultados cada vez menores, 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 né? E aí não adianta premiar, Sim, porque para você levantar esse sentimento, é sim. muito mais do que um prêmio que você precisa dar para ele no final do mês. E podemos imaginar, isso é puxar alguém com motivação externa. Uhum, E o uhum. que de verdade tem força é motivação interna. A automotivação que tem valor. Criar esse ambiente. O quê? Não, o que está dentro de nós é que tem o valor real, né? E não a parte financeira, em si, para essa motivação, né? Porque eu já ouvi falar, né? O pessoal vem e comenta, não, esse mês eu ganhei, sei lá, R$ 1.000 a mais, não sei, no custo de vida. Só que daqui a 3 meses, esses R$ 1.000 já não estão fazendo mais diferença. Então, cai de novo a produtividade. Sim, sim. Então, é tudo isso. E podemos imaginar, e não vamos julgar, e somos criados num pensamento cartesiano mecanicista, onde normalmente olhamos só mais para nós mesmos. Até nem percebemos isso, mas normalmente é assim. E quais os valores na sociedade também. As pessoas, se vemos a mídia, que tem valor é que tem dinheiro. Uhum, isso. Buscamos com o dinheiro o valor fora. E aí talvez não recebemos, ficamos frustrados, não nos sentimos bem e contribuímos, com certeza, normalmente menos do que Uhum, estamos bem e sentimos que o que fazemos e seja como empregada limpando a fábrica, ou parte da isso. fábrica, para todo mundo. Dessa maneira, com o lugar limpo, pode conectar com toda a energia, para depois o cliente estar atendido da melhor forma. Isso, Aí, isso. se sinto que sou útil, e isso é da natureza do ser humano, vou fazer Uhum. coisas. Cornélia, aqui é Guba, acho que ela te conhece, né? Querida, gostaria de saber qual é uma das possíveis saídas, na sua experiência, como numa cultura capitalista, é possível incentivar equipes comerciais que já estão acostumadas a viver a motivação externa. Podemos imaginar, aí importa importa aquele que treina ter esse conhecimento e passar de um jeito que os vendedores, por exemplo, conectam e captam. E, claro, importa também a empresa querer isto. Mas, claro que é possível. Não podemos imaginar. Muito é nas empresas, os vendedores. Os vendedores não vendem o suficiente. Aí, problema vendedor. Buscamos outros vendedores. Importa para a empresa olhar se os vendedores não vendem. O que tem de problemas aqui conosco? Não? Às vezes tem dificuldades entre os sócios, às vezes eles nem veem um cliente, às vezes eles pressionam tanto os vendedores e os vendedores nem aprenderam na empresa conectar realmente com o cliente. Tem um monte de coisas a serem vistos. Uhum. Não sei se respondi, mas com certeza, se a empresa ou um líder de um time de vendedores
tem outros conhecimentos sobre o funcionamento do ser humano, incluindo esses tempos de mudança contínua, louca, rápida. Claro que ele pode trazer uma mudança. Aqui ela está perguntando, na tua opinião, quanto tempo demora essa mudança na cultura da empresa? Quanto que pode demorar? Aí podemos imaginar isto, podemos imaginar, depende que grande está a empresa, quem na empresa concorda, quem não concorda. Tem vários componentes, não poderia dizer. Imagina se eles unem, entre aspas, se uma empresa une todos os colaboradores e dizem com clareza, claro que numa linguagem que todos entendem, funcionamos desse jeito. Para nós, até agora, o mais importante era o lucro. E aí, de algum jeito, até esquecemos de ver o benefício do cliente. E esquecemos também ver vocês nas suas contribuições. E decidimos que queremos uma mudança. Mudança seria: queremos realmente que, em primeiro lugar, com o nosso produto, queremos atender o nosso cliente da melhor forma. Agora, temos vários times contribuindo para isso poder acontecer. Sim? E agora, queremos que cada time se une, desenham imagens, pensam, criam o que em conjunto podem fazer para isso funcionar da melhor forma. E quando cada time ou cada departamento fez, até podem unir e deixar no lugar na empresa. E tem várias coisas, várias coisas, depende da empresa, não tem a receita é isto e isto. Por exemplo, na Alemanha, onde começaram a, não sei, 9 horas, o time se une e tem um momento de, não meditação assim, mas cada um olha para o outro, tem um momento de se sentir junto, de se sentir útil em conjunto, de cada um contribuir. Não? Tem um monte de coisas que poderiam ser implementadas. Mas importa, claro, a empresa querer. Sim? Ao mesmo tempo, se a empresa não quer, e eu observo a consequência como vou dizer, do propósito da empresa nos colaboradores e em mim, aí posso parar e dizer, tudo bem, no meu time quero fazer diferente, vou pedir autorização para o meu time e, em conjunto com o time, ficando alerta para a informação do campo denso, posso criar algo para, em conjunto, nos sentimos úteis. Perfeito. Perfeito. Bom, Cornélia, já estamos aí a 1 hora e pouco conversando. Não sei se tem mais alguma questão aí do pessoal, né? Eu acho que foi uma live assim interessante, sempre contribuindo, né? Porque acredito eu que traz clareza, né, nas questões que a gente traz para discutir nas nossas lives. E hoje não foi diferente, né? Ou seja, hoje também nós trouxemos bastante clareza. Acredito que essa discussão com o pessoal que também questionava, tinha algumas dúvidas,
também aumenta ainda mais a clareza de todos nós, né? Não só do pessoal, como a minha também aumenta sempre. Então, eu agradeço de coração sempre você estar próximo. Estamos juntos nessa caminhada aí do pensamento sistêmico. Somos juntos. Estamos juntos mesmo, de Sim, coração mesmo. sim, sim, sim. Sentindo isso daí, né, Cornélia? Sentindo. Sim, 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 isso mesmo. E não são palavras. E Não, vocês, eu sei que não são palavras só. pois é. Sim? Então, agradeço de coração, Cornélia, mais uma vez, mais um encontro. E E pode falar, pode falar. eu agradeço também as pessoas que estavam juntos conosco. O Gabriel também estava lá, não sei se ainda está. Uhum. E muito de pessoas que gostam. Não? Perfeito. Também agradeço a todos pela participação da nossa live de hoje, principalmente também aqueles que tiveram a coragem, né, que muitas vezes o pessoal não quer conversar porque falta coragem de colocar alguma pergunta, né? Sim, Mas para aqueles que tiveram coragem de colocar as questões, foi muito bom para nós também, de sim. escutar a Cornélia e os pensamentos que pode estar trazendo para nós tudo isso daqui, tá? Então, boa noite a todos, boa noite, Cornélia. Um grande abraço para você, um beijo grande para todos. Beijo, beijo grande, grande. Beijo. Até a próxima. Até a próxima live, que Sim, vai ser sim, logo, hein? sim, 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 sim. Tchau, tchau, então. Passo Fundo. Gratidão, Cornélia. Te espero em Passo Fundo. Sim, sim, eu vou para Passo Fundo, vou. Então. Eu vou. Já é planejado, as datas já são Opa, fixas. opa, legal. Tomar um chimarrão lá, né, Cornélia? Sim, sim. Comer uma boa carne. Sim, sim. Tchau, tchau. Boa noite a todos, então. Um grande abraço. Um beijo Tchau, no coração de cada um. Tchau, tchau.